Confie nas promessas de Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, para agradecer pelo Teu imenso amor e pelo Teu cuidado por nós. Sabemos que em meio às lutas e desafios da vida, só o Senhor pode nos conceder a verdadeira paz e esperança. Eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo se mova na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que onde houver dúvidas, incertezas ou medo, o Senhor traga confiança, sabedoria e serenidade. Eu profetizo que essa paz que excede todo entendimento tome conta do coração de cada um que está me ouvindo, para que eles possam descansar em Tuas promessas. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu imenso poder sobre todas as coisas. Te agradecemos pelo Teu amor incondicional que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Obrigado por cada livramento, cada vitória e, acima de tudo, pela Tua presença constante em nossas vidas. Tu és o Deus que nunca falha e sabemos que as Tuas promessas se cumprirão no tempo certo. Clamamos pelo Teu Espírito Santo para que venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Toque no coração de cada um, trazendo paz, serenidade e entendimento diante de todo e qualquer desafio que essa pessoa possa estar enfrentando. Eu clamo a Ti para que o Senhor conceda motivação e coragem para aqueles que estão se sentindo desanimados e sem forças para continuar. Que o Teu Espírito os levante com vigor renovado, enchendo-os de esperança e fé. Senhor, toca aqueles que estão lutando em suas famílias, em seus trabalhos ou em qualquer outras áreas de sua vida. Que eles possam confiar que o Senhor é aquele que traz soluções, mesmo para os problemas mais difíceis. Fortalece cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, concedendo clareza de mente, sabedoria para tomar as melhores decisões e coragem para enfrentar cada batalha com confiança em Ti. Nós clamamos, Deus, por uma intervenção sobrenatural em cada área da vida dessa pessoa. Que onde houver escassez, falta, que o Senhor traga a abundância. Onde tem prevalecido, ó Deus, a fraqueza, que o Senhor traga força. E onde houver dor, que o Senhor traga conforto. E assim como Tu fizeste no passado, que o Senhor continue a realizar milagres no presente e no futuro, na vida de todos aqueles que depositam sua confiança em Ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu confio em Deus. Amém? Salmos 4, versículo 8 está escrito: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. No momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. O maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor. Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo, saiba que o Senhor é soberano.
Assim como Davi, muitas vezes enfrentamos momentos de profundo desânimo, quando parece que as respostas não vêm e as soluções estão distantes. Mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte inesgotável de poder, de consolo e de esperança. Ao invés de nos rendermos ao medo ou à dúvida, devemos levantar nossos olhos e confiar que o Senhor está no controle. Quando colocamos nossa fé nele, o impossível se torna possível. Ele abre portas onde não há portas, faz caminhos no deserto e rios em terra seca. Muitas pessoas têm depositado sua confiança no governo, nas instituições, no trabalho, até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. Mas não importa o desafio que você terá que enfrentar, confie em Deus e entregue tudo para Ele. O Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão vivendo uma crise financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. O nosso país vive de crise em crise. E muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade. Davi enfrentou batalhas terríveis durante sua vida. Desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois, como rei, teve que encarar grandes desafios. Mas aqui no capítulo 4 do livro de Salmos, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Não leve as suas preocupações para a sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Faça como Davi, entregue tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguma pessoa ou situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale isso com Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições, porque assim seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer que isso significa deixar de agir dentro do seu limite. Aquilo que tiver que ser feito, faça. Mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez você chegou aqui nesse vídeo buscando por respostas da parte de Deus. Talvez você tenha buscado por uma promessa para a sua vida, uma promessa que há muito tempo você recebeu, mas que até hoje não se cumpriu. Eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. As promessas do Senhor se cumprem no tempo dele. Amém? Eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra, promessas das quais você pode tomar posse. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, nós encontramos um plano de esperança. Olha o que Deus diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de vos dar esperança e um futuro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus convida todos aqueles que estão cansados. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, fala sobre a provisão divina. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. E a última promessa que eu quero citar, antes da gente orar. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo tem o tempo certo. E eu creio que chegou o momento de você entender que, embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável, o Senhor permanece como nossa rocha inabalável. Ele promete não apenas estar ao nosso lado, mas também prover, proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades. Como Davi, devemos colocar nossa confiança no Senhor, não nos homens ou em nossas próprias forças. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Antes da gente começar a oração, eu quero encorajar você a refletir nessas promessas que eu citei. Pense em como elas podem se aplicar à sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que enfrentar. Deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco. Obrigado por nos chamar pelo nome e por sondar aquilo que sentimos por dentro, nos dando mais alegria, paz e o amor que vem de Ti. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, nos conduzir ao arrependimento e nos purificar pelo sangue do Teu Filho. Eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela Tua palavra. Que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que tem clamado a Ti. Que o Senhor conceda a ela entendimento, sabedoria e direção para a decisão que deve tomar. Eu creio, Deus, que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento, de uma maneira que nenhum pregador, nenhuma pregação ou louvor conseguiriam. O Teu Espírito, a Tua palavra, falam ao mais profundo do nosso ser. E eu creio que somente através do entendimento e do conhecimento da Tua palavra é que nós podemos viver uma vida sem olhar para as circunstâncias, mas com os nossos olhos fixos no Senhor, com os olhos da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos novamente na Tua presença com os corações agradecidos. Agradecemos por cada promessa cumprida, por cada vitória conquistada, por cada batalha vencida, sabendo que tudo isso vem de Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti confiamos. Nos perdoe pelos momentos de dúvida, nos momentos em que deixamos o medo ou a ansiedade tomarem conta de nós. Nos dê, Senhor, um coração cheio de fé, uma mente renovada pelo Teu Espírito e uma vida que reflita a nossa plena confiança em Ti. Eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em Tua presença. Eu quero apresentar esse pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários diante do Teu altar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o lamento dessa mãe, desse pai, desse jovem. O Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante do Senhor. Muitas orações têm sido feitas apenas com lágrimas, pois às vezes, ó Deus, a dor é tão forte que faltam palavras para descrever, e elas entram na Tua presença apenas para chorar e desabafar. Mas eu creio que o Teu Espírito permanece ao nosso lado quando o nosso coração está despedaçado. Que as Tuas promessas se cumpram em nossa vida. Manifesta o Teu poder sobrenatural. Faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos. E segundo a Tua vontade,
atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui. Cremos que Tu és fiel para responder de acordo com a Tua perfeita vontade. E é por isso que desde já nós Te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda farás. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui no link compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos, para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Havia 2 homens em um barco que estava prestes a afundar. Um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila. O homem desesperado, ao notar a expressão do outro homem, logo se irritou e o questionou: "Por que você está tão tranquilo?" E o outro respondeu: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mais uma vez o homem desesperado o questiona: "Se Deus existe mesmo, por que você não me prova e pede para Ele nos salvar agora?" No que o outro homem respondeu: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus capítulo 4, versículo 7. E por fim, o homem desesperado disse: "Você não percebe? Nós vamos morrer. Pare de ficar tão despreocupado assim." E por fim, o outro homem respondeu: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João capítulo 11, verso 25. Horas depois o resgate chegou e Deus deu livramento para aqueles 2 homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o barco está afundando, como você tem reagido? Reflita nisso. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. Eu creio que Deus já começou a falar com você e eu tenho certeza que algumas respostas já começaram a vir em seu coração por meio do Espírito Santo. Amém? Você está sentindo? Existem promessas de Deus para a sua vida e você sabe disso. Mas durante as tempestades, você às vezes acaba esquecendo disso. Acaba se sentindo desamparado e sozinho. Mas eu quero declarar que hoje você ouvirá a voz de Deus. E você vai se lembrar de que aquele que te guarda não dorme nunca, e Ele é fiel para cumprir tudo o que foi prometido a você. Na palavra de Deus, em Salmos 121, versículos 3 e 4, está escrito: "Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre desperto." Deixe-me dizer algo a você. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. É a crença de que Deus fará o que é certo. Isaías 55, versículos 8 e 9 está escrito: "Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero te encorajar a descansar nas promessas do Senhor. Quando você se encontrar em meio às tempestades da vida, lembre-se de que Ele está no controle. Lembre-se de que, ainda que pareça que você está afundando, o Mestre dos mares, o Senhor Jesus Cristo, está contigo no barco.
Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade e te guiar para águas tranquilas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 26, está escrito: Ele respondeu: Vocês têm tão pouca fé, por que estão tão amedrontados? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou completamente calmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa aqui nessa manhã a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Encha-nos com o Teu Espírito para vivermos de maneira que alegre o Teu coração. Obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua força em Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Comece a viver de cabeça erguida, como alguém que sabe que é filho, filha de Deus. Alguém que sabe que está blindado na fé. Não se estremeça diante das batalhas, pois na palavra do Senhor está escrito em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, seu Deus, é aquele que vai com você para lutar por você contra os seus inimigos, para dar a você a vitória. A vitória já é sua, pela fé no poderoso nome de Jesus. As circunstâncias ao seu redor podem parecer assustadoras, podem fazer você se sentir como se estivesse em um barco prestes a afundar. Mas eu te digo, o capitão deste barco é Jesus, e Ele nunca permitirá que você afunde. Ele está no controle de tudo, e com Ele você pode atravessar qualquer tempestade. Eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje.
Quem sabe, talvez essa pessoa esteja esperando por um sinal de esperança. E essa mensagem seja exatamente o que ela precisa. E para finalizar, eu quero deixar mais uma promessa de Deus para a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz, que só vem do Senhor, preencha o seu coração nesse momento e para sempre. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Até o nosso próximo vídeo. E se você ouviu essa mensagem até aqui, se expresse nos comentários escrevendo: eu recebo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor entre e faça morada em seu coração, no seu lar e no coração de cada pessoa da sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor quer fazer você experimentar uma paz que excede todo o entendimento. E não sou eu quem está dizendo isso, é a própria palavra de Deus que diz isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu recebo a paz de Cristo. E deixe isso testemunhado para todos aqueles que vão ler os comentários. Deixe isso como uma declaração de fé no mundo espiritual também. Faça a sua parte e nos ajude a divulgar essa mensagem. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim essa palavra vai ser espalhada e vai chegar em muitas pessoas que hoje precisam apenas de uma simples palavra para não desistirem. Se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu convido você a abrir o seu coração para a palavra que você vai ouvir hoje, pois Deus quer revelar algo profundo e tremendo para a sua vida. Coloque aqui também nos comentários o seu pedido de oração. No final desse vídeo eu vou orar pela sua vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, está escrito: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Muitas coisas são atreladas à paz, quando pensamos nela no sentido humano. Por exemplo, para algumas pessoas, paz significa ter todos os seus filhos bem alimentados, estudando e longe de tudo aquilo que o inimigo tem usado para destruir a vida dos jovens e das crianças. Para outros, paz significa ter um casamento feliz, saudável, abençoado e com respeito de ambas as partes. Para algumas pessoas, paz significa ter um emprego garantido, com um bom salário que supra todas as suas necessidades. E veja bem, tudo isso é genuinamente bom e faz um bem gigantesco para nós, pois nos deixa com uma sensação maior de estabilidade. Mas a paz, no sentido bíblico, no sentido espiritual, vai muito além de estabilidade. Vai muito além de todas essas coisas que foram mencionadas. A paz, para aqueles que estão na presença do Senhor, não significa a ausência de problemas, de enfermidades e de tribulações, mas significa ter força,
coragem e muita fé para enfrentar todos os obstáculos que surgem em nosso caminho. A paz que Deus nos dá é algo fora do comum, é algo que não pode ser medido, algo que nem ao menos tem como ser explicado. Deus quer te dar uma nova mente. Deus quer colocar dentro de você uma certeza tão grande da presença dele na sua vida, que mesmo que você esteja enfrentando problemas, dificuldades, tribulações, você continuará de pé, firme, inabalável, porque sabe que o que está contigo é maior do que qualquer adversidade que possa surgir. Lembre-se da história de Paulo e Silas, que mesmo estando na prisão, cantavam louvores a Deus. Eles estavam em uma situação adversa, mas a paz de Deus estava tão presente no coração deles que eles não se deixaram abater. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu aquele lugar, as portas da prisão se abriram e eles foram libertos. A paz que eles tinham não era apenas uma sensação de bem-estar, mas era a certeza da presença e da ação de Deus em suas vidas. Quando temos a paz de Deus, as circunstâncias ao nosso redor podem estar caóticas, mas dentro de nós há um refúgio, um lugar secreto onde encontramos força e consolo. É como se estivéssemos no olho do furacão, onde tudo ao redor está sendo devastado, mas ali, bem no centro, há calmaria e nós estamos em segurança. Eu quero te convidar a buscar essa paz. Não uma paz passageira que vem e vai com as circunstâncias, mas a paz que é fruto do Espírito Santo, que permanece, que sustenta e que nos faz caminhar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E sabe o que é mais maravilhoso? Jesus já nos deu essa paz. Ele disse assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Irmãos, essa paz já está disponível para nós. Basta que a recebamos e a cultivemos em nosso coração. Por isso, meu querido, minha querida, não se deixe levar pelas tempestades da vida, não se deixe abalar pelas circunstâncias. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa paz, e nele encontramos refúgio e força para enfrentar qualquer adversidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a paz que excede todo o entendimento seja uma realidade constante em sua vida. E lembre-se sempre, a paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em meio a eles. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez nos revelar a tua palavra e por mais uma vez nos mostrar que existe uma maneira de vivermos em paz. Às vezes parece impossível para essa pessoa, para esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, imaginar como seria a vida deles se tivessem paz, pois são tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas pessoas tentando derrubá-los, que fica muito difícil enxergar uma luz em meio a tanta escuridão. Brilha a tua luz na vida deles agora, Senhor. Mostra a eles uma saída, uma solução. Opera um milagre na vida dessa irmã e desse irmão e os traga de volta à vida. Nos perdoa, Pai, por cada um dos nossos pecados, que muitas vezes são mais do que conseguimos contar. Purifica o nosso coração e nos dê uma mentalidade mais parecida com a do teu Filho Jesus. Renova a nossa mente, Deus, e tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos deixa na obscuridade e tudo aquilo que nos tira a paz. Não existe nada mais precioso do que a tua presença.
Não existe nenhum tesouro mais valioso do que a tua paz. Por isso, nesse momento eu te peço, estabeleça a tua paz na vida dessa pessoa que me ouve agora. Deus amado, Deus querido, eu entrego em tuas mãos cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, dessa família, e atenda a esse pedido. Abençoa, Senhor, a vida deles. É claro, de acordo com a Tua vontade e segundo os Teus propósitos. O Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que eles pedem e imaginam. Por isso, opera o Teu querer na vida deles. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós.
E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram: a terra que atravessamos e observamos é muito boa, boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Olha o que Josué e Caleb estavam dizendo: não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo: eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui e Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos, Ele continua te sustentando, Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor
está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz, prossiga. Eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas, as tuas bênçãos, os teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários.
que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus.
Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti,
buscamos ao Senhor em oração, buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas, as tuas bênçãos, os teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O Senhor está te dizendo hoje, não desista. Não pare de orar, de clamar. Não deixe de crer. Pois Deus tem um plano para ser cumprido em sua vida e através da sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu te convido para participar de mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema de hoje é: não estremeça diante da batalha. Por isso, abra o seu coração, deixe o Senhor falar contigo de uma forma poderosa e escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu nada temerei. Se você crê que
que com Deus ao seu lado, você não precisa ter medo de nenhuma batalha, de nenhum desafio, e não precisa temer o inimigo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida que fala sobre a luta de Davi contra Golias. Davi não tinha certeza alguma em si mesmo e de maneira nenhuma ele confiava na sua própria força para vencer aquele gigante. Ele tinha uma estatura muito menor, ele tinha uma idade menor, tinha menos experiência em batalhas e nenhum respaldo das pessoas ao seu redor, pois ninguém acreditava que ele venceria aquele embate. Só que mesmo assim, quando Davi ficou cara a cara com o inimigo, ele não estremeceu e apenas agiu com a única arma que ele tinha no momento. Você pode estar pensando: eu sei, pastor, a pedra que ele tinha em mãos. Não, a arma que Davi tinha, a única arma eficaz que ele possuía naquele momento, era a sua fé em Deus. Quando Davi chama o Senhor de Deus dos exércitos, ele está dizendo que sabia que se guerreasse com Deus ao seu lado, mesmo que estivesse aparentemente sozinho, ele estaria cercado por um exército espiritual, composto por Deus e pelos seus anjos. Davi não estremeceu diante de Golias, porque ele sabia que Golias era quem devia estremecer, pois o gigante estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, em nossa vida, nós às vezes vamos enfrentar batalhas que parecem ser impossíveis de ser vencidas, principalmente quando olhamos para dentro de nós e para as circunstâncias que nos cercam. Mas assim como Davi, nós não estamos desamparados. Deus está conosco em todas as lutas. Ele é o nosso amparo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Quando enfrentamos gigantes na nossa vida, sejam os gigantes representados por problemas financeiros, por enfermidades, por relacionamentos complicados ou desafios emocionais, podemos tomar para nós a mesma confiança que Davi teve naquele momento decisivo. O segredo de Davi não estava na sua força física ou na habilidade que ele tinha com a funda, mas sim na certeza inabalável de que Deus estava com ele. E essa certeza você também pode carregar com você. Essa convicção permitiu que Davi enxergasse além das aparências e das dificuldades e se ancorasse na promessa do Senhor. Davi sabia que com Deus ao seu lado, todas as batalhas se tornavam pequenas. Assim como as águias que se renovam durante a tempestade, você também pode encontrar forças quando se conecta com Deus em meio às adversidades. Não se sinta desencorajado, intimidado pelas circunstâncias, porque elas podem estar sendo desfavoráveis nesse momento. Mas em cada desafio há uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em ação. Eu quero recordar a você as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele nos assegura que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é por nossa própria capacidade, mas sim pela capacitação que recebemos de Deus. Não permita que o medo ou a dúvida te impeçam de prosseguir. No momento de dificuldade, eleve o seu coração a Deus em oração. Entregue suas preocupações
a Ele e receba a paz que excede todo o entendimento. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos acesso a uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Apegue-se à palavra do Senhor e à sua presença, pois assim como Davi enfrentou o gigante com coragem e fé, você também pode enfrentar suas batalhas com confiança e determinação. Acredite na grandeza do Deus que está contigo e saiba que não há gigante que possa prevalecer quando o Senhor for o teu escudo e o teu defensor. Portanto, prossiga sem temor, com a certeza de que com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E com Ele, todas as nossas batalhas podem ser vencidas. Nesse momento, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você erguesse a sua voz, ou até mesmo o seu pensamento, junto comigo. Escreva aqui nos comentários o seguinte: o Espírito de Deus se move em mim. Escreva isso como uma declaração de fé. E em seguida coloque o seu pedido de oração também, caso você queira. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor revelou a nós. Somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua presença, que sempre nos convida a viver e a experimentar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós o arrependimento genuíno. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração e, consequentemente, por toda brecha e ilegalidade que damos para que o inimigo possa agir em nossa vida. Entra em nosso interior e nos purifique, Pai, de forma sobrenatural, através do sangue do Teu Filho Jesus, e nos dá um coração mais parecido com o dele. Ó Deus, eu sei que muitos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento se encontram cansados, abatidos e desanimados, sem forças para continuar, intimidados pelos gigantes que os desafiam. Porém, eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor permanece ao nosso lado quando enfrentamos as piores batalhas da vida, mesmo quando a nossa fé é vacilante. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e encha o coração delas com coragem, com força e com a certeza de que o Deus dos exércitos está ao lado dela. Tira do coração dessa pessoa todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, que eles não estremeçam diante das batalhas, pois sabemos, ó Deus, que independente do gigante que estamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E no nome de Jesus, Te pedir que o Senhor envolva essa pessoa com um poder sobrenatural, que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes sentiram. Que o Senhor, através do Teu poder e do Espírito Santo, promova a cura, a libertação, a reconciliação, o perdão, o amor, que haja saúde física e mental em cada um de nós e que possamos experimentar de Ti um verdadeiro milagre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Não desanime, não estremeça diante dos gigantes que têm te afrontado. Deus pode te capacitar para que você saia dessa batalha como vencedor. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. A nossa vida tem sido muito agitada, cheia de compromissos, horários e tarefas. E como se isso já não fosse suficiente, nós ainda estamos vivendo um tempo onde somos bombardeados com milhares de informações todos os dias, por causa da internet, e vamos consumindo um conteúdo atrás do outro. Por isso, é importante termos um tempo em nossa vida para pararmos aquilo que estamos fazendo em algum momento do nosso dia, nem que seja por alguns minutos, para silenciarmos todas essas vozes externas e buscarmos ouvir a voz do nosso Deus. E esse canal tem isso como proposta. Portanto, já dê o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo que nós postarmos aqui. Cada minuto que você passa na presença do Senhor aumenta a sua fé, renova as suas forças e te torna um pouco mais íntimo de Deus. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Se você crê, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Pois essa é uma promessa contida na Bíblia. Deus nunca nos abandona, mesmo se a tempestade vier, mesmo se os problemas tentarem nos sufocar. De uma maneira sobrenatural, o nosso Deus sempre nos resgata e nos traz de volta à vida. Creia nisso, amém? Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as minhas orações, conte com a nossa intercessão e faça parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado a Deus todos os dias. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, está escrito: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Ainda que o mundo caia ao seu redor, os braços de Deus vão te segurar. Ainda que venham noites traiçoeiras em sua vida, Deus estará contigo em todo momento. Mesmo que todos te deem as costas, o Senhor nunca virará o rosto para você. Se um mar de problemas tentar te afogar, a mão de Deus te trará de volta e te fará respirar novamente. Esse é o Deus que você serve, meu irmão e minha irmã. Um Deus fiel, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas quando Ele olha para nós, Ele olha através da sua misericórdia e do seu amor. Eu sei que existem alguns momentos em nossa vida que são como uma escura noite de inverno. É como se a luz do sol nunca mais fosse voltar a brilhar. E como se nunca mais fôssemos sentir o seu calor novamente. Em momentos assim, nós até pensamos em desistir de caminhar, pois de fato em nós não existem mais forças para isso. Nesses momentos, o nosso Deus se manifesta de maneira sobrenatural e o seu Espírito traduz cada lágrima que sai dos nossos olhos em orações e as levam para o Pai, que se compadece da nossa dor e vem nos socorrer
imediatamente. Nessas horas de desespero, quando sentimos que a escuridão se aproxima, lembre-se sempre de que a luz da esperança nunca se apaga. Nosso Pai Celestial é aquele que conhece cada angústia que carregamos em nossos corações. Ele está atento ao nosso pranto, a cada suspiro silencioso que damos. É como se Ele nos envolvesse com seus braços de amor e nos dissesse: não temas, pois eu estou contigo. Assim como as estrelas brilham com mais intensidade nas noites mais escuras, a presença de Deus se torna mais tangível quando enfrentamos nossos momentos mais difíceis. Ele é o farol que nos guia, mesmo quando as ondas da vida tentam nos afogar. Você não está sozinho, você não está sozinha na sua jornada. As adversidades podem parecer gigantes, intransponíveis, mas o Senhor é maior do que todas elas. E quando parecer que as forças estão se esgotando, esse é o momento de confiar ainda mais no poder e na graça de Deus. Ele não apenas nos sustenta, mas nos renova com vigor. Assim como as águias renovam suas asas e ganham força para voar mais alto, o nosso Deus nos capacita a superar as montanhas que se erguem à nossa frente. Que tenhamos alegria em meio às tribulações, que possamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações por meio da oração e assim experimentarmos uma paz que transcende toda a compreensão humana. Experimente hoje entregar a sua vida a Deus, a Jesus, confiar nele, entregar todos os seus problemas para ele, e você perceberá como a sua fé irá se fortalecer. O próprio Deus irá te capacitar para que você enfrente qualquer desafio que possa surgir no seu caminho. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa o quão escura a noite possa parecer, lembre-se de que o dia sempre chega. O choro, a tristeza, o pranto pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Os planos de Deus para você são planos de paz e esperança, e Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Continue firme em sua jornada de fé. O Deus a quem servimos é um Deus de alianças e de promessas, e Ele é fiel para cumprir todas elas. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor, Senhor. Pai, te agradecemos por estar aqui do nosso lado e por estar dentro de nós. Mesmo quando nós não conseguimos sentir, o Senhor está conosco. Hoje, o Teu Espírito gentilmente nos lembrou de que não estamos sós e nos lembrou que não devemos deixar de confiar em Ti nem por um segundo. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa dependência em Ti. Te amamos, Pai. Queremos viver para a Tua glória. Queremos Te conhecer mais a cada dia e cumprir a Tua vontade em nossa vida. Nesse momento, eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora e te peço, vá ao encontro deles com o Teu poder sobrenatural e toca em todas as áreas da vida dessa pessoa. Abençoa essa família, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa casa, na área financeira, nos relacionamentos, seja no namoro, no casamento, as suas amizades, os seus estudos, o seu trabalho, ó Deus, toda a obra das suas mãos, que o Senhor toque em tudo isso e comece a promover uma mudança, um renovo e um recomeço. Nós confiamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos, opera um milagre em nossas vidas. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje.